Shalom, muito boa tarde. Paz e bem, graça e paz da parte de Yahushua, Yeshua, o Eterno, a espiritualidade. Hoje eu quero convidar você para nós meditarmos um pouco sobre desafio, sobre entrega, sobre altar e toda essa dinâmica, essa falácia, essa linguagem, não é? Mística, sincretista e religiosa que acaba atraindo as pessoas para os templos logo no início do ano. Eu não sou ateu. Primeiro ponto. Eu acredito em uma força superior. Eu acredito no Eterno. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito num Deus. Leonardo, legal. Eu acredito em um Deus que Ele é Pai das luzes. Eu acredito em uma espiritualidade que, como disse Jesus, sabei, pois, o que significa misericórdia quero. Você pode discordar de mim, é uma democracia, mas as experiências que eu tive com a espiritualidade me tornam, eu não vou dizer superior a você, de forma alguma, mas com uma espiritualidade mais aguçada. Sabe por quê? Porque esses anos todos eu tenho visto e anunciado essas boas novas da espiritualidade. Um Deus que ama o negro, o branco, o hétero, o homo, um Deus que ama as pessoas e os seres humanos. E no meu canal do YouTube você vai ver lá tantas mensagens lindas de ensinamento. Só para respaldar o que eu disse, o livro que o próprio Paulo, não é? Ele escreve aos Gálatas, ele escreve assim para todo mundo. Olha só que bonito isso. Deixa eu achar aqui rapidinho. O livro de Gálatas, capítulo 3, essa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, que vocês tanto vibram, não é? Ele escreve assim, no capítulo 3 e versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, todos, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, nem homem, em outras... voltou, tá tendo um problema de pico aqui no prédio. Mas em outras traduções, o apóstolo Paulo, não é? Está dizendo, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem ou nem macho, nem mulher, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Paulo mesmo, ele está dizendo que em Cristo, em Jesus, não existe gênero, não existe macho, não existe fêmea, não existe hétero. O que existe é a essência de Deus dentro de nós, a bondade de Deus dentro de nós, a energia de Deus, a vida. E é isso que importa, você viver bem e fazer o bem ao teu próximo. E não atacar, humilhar, achincalhar, menosprezar, condenar ou determinar que
determinado grupos de pessoas vão para o inferno simplesmente porque alguém disse lá no Velho Testamento, não é? Que disse que Deus disse, quando na verdade foi a própria pessoa que criou da sua mente. Isso vai reverberando esses textos durante séculos e os homofóbicos de plantão vão traduzindo isso como se fosse voz de Deus. Mas enfim, eu não vim falar sobre esse tema. Repetindo, eu não sou ateu. Eu sou alguém que ama a espiritualidade e procura transmitir uma mensagem de Jesus na sua cabeça aí, que é o utensílio judaico. Já expliquei. Aqui, voltou. Voltei aqui no ar. Bom, então, esses adereços, o kippah, não é que eu quero ser metido a ser judeu, é por causa da ascendência por parte da minha avó, do meu avô, do meu pai, ok? A minha mãe não, a minha mãe, graças a Deus, é ascendente de negros mesmo, aqui da Bahia, e com muito orgulho. Minha mãe nasceu aqui em Bebedouro, capital de São Paulo, interior de São Paulo. E meu pai vem lá de Minas Gerais. Enfim. Bom, bora lá. O grande desafio de Elias e os 400 profetas de Baal é a prova de que você tem sido enganado até hoje. Essa história, ela é verídica ou não? Verdadeira ou não? Você acredita ou não? Ela está nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Reis, capítulo 3, ou capítulo 18, do versículo 20 em diante. E ela nos ensina algo que é muito peculiar. Não é coincidência, não. É real. Os farsantes, os mercenários, os falsos sacerdotes, os vendilhões, os comerciantes, o mercantilismo da fé já existe desde o tempo de Elias. E hoje eu quero chamar você para um desafio. Eu não quero o seu dinheiro, mesmo porque eu não tenho igreja. Eu sou contra dízimo, oferta, voto, sacrifício, propósito. Eu sou contra comercializar a fé das pessoas. Porque Yeshua, em hebraico, que é Jesus, ele disse, Mateus 10, 7, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, os problemas mentais, as depressões. Mas com uma condição. De graça. Lembram disso? Quem disse isso? Jesus. De graça recebesse e de graças dai. Vamos para o texto, então. Eu quero ser rápido, não quero demorar muito, não. Estamos no segundo dia de janeiro de 2022. O ano passado também estivemos. 1º de janeiro, segundo dia de janeiro. E o ano nem começou e já haviam chamadas no Facebook, em todas as plataformas, como hoje me mandaram, né? Bispo Samuel Ferreira e a sua equipe de pastores e bispos, e enfim, né? Assembleia de Deus do Braz, Adebrais Celso Garcia, bem do ladinho ali da Igreja Plenitude do Trono de Deus, e da outra empresa também, o Templo de Salomão, que nunca foi, nunca será de Salomão, e tantas outras denominações, não é? Igrejas com as suas chamadas. Renascer, daqui a pouco logo tem a Marcha para Jesus em junho, né? E todo mundo nessa fé, né? Quantas vezes eu escutei a episcopisa, que nunca foi, nunca será bispa, e muito menos pastora ou mulher de Deus, dizer no seu carro alegórico, no seu carnaval gospel, na 23 de maio, na Tiradentes, ou na Praça Campo de Bagatelle, aqui no Campo de Marte, próximo de Santana, dizer que o Brasil... Tivemos um período, logo no início do governo do... voltou. Então tivemos um período onde o presidente junto com os seus urubus e seus mentirosos, os seus baalitas, não é? Os seus pastores aí
Marco Feliciano, Céu Malafaia, toda essa galera, Assembleia de Deus, todo mundo profetizando, pulando, dizendo que convocou a nação para um jejum. Vocês lembram disso? Contra o Covid-19. E apareceu todos os reverendos e protestantes e pastores, todo mundo. Coronavírus, você está derrotado em nome de Jesus. Você vai bater as portas. Apareceu até o bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus do Brás, citando o Terlim em hebraico, que é o Salmo 91, né? Nenhum mal chegará até a tua casa, não é? Nenhum mal chegará até a tua tenda, enfim, praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, você não tropeçará com teu pé em pedra, não temerás espanto noturno. Usar textos das Escrituras como amuleto, como se fosse uma magia de Harry Potter, pirim-pim-pim, vamos colocar na porta da casa, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, né? E tudo vai dar certo. Os homens de Deus jejuaram com jejum, proclamaram um jejum com o presidente, depois fizeram, aí o ano passou e o jejum não adiantou nada. Morreu muita gente no Brasil, inclusive evangélicos que lotaram as igrejas aglomerando. Enfim, depois a cepa começou a ficar pior, a leva, e começou a morrer muita gente, e fizeram um segundo jejum, uma segunda proclamação. De novo, os mesmos mentirosos, usando textos bíblicos, levando o povo ao erro e ao engano. O livro de Isaías 58 nos ensina o verdadeiro jejum, que é o amor, a caridade, a compreensão e a bondade por atos, e não deixar de comer, deixar de beber. O jejum que o Brasil devia fazer e vocês deviam fazer é o jejum da gludice, de não ser glutão, de não ser egoísta, né, de partilhar o seu pão para com o seu próximo. O jejum que devíamos fazer era o jejum da corrupção na política, o jejum da corrupção, da mentira, da exploração, do comércio dentro das igrejas, da mentira do dízimo, do erro gritante da interpretação de Malaquias 3, porque nós vamos falar de Malaquias 3, 9 em diante, até o 10, enganando o povo, não é? E aquele texto não é para gentios, nem para góis, não é para cristãos, seguidores de Jesus. Aquele texto foi para o sacerdote, para os sacerdotes, escribas e levitas, quando havia um templo lá em Jerusalém. Séculos antes de Jesus nascer. Não tem nada a ver conosco, mas aplicam porque querem colocar o erro na tua cabeça para você dar dinheiro e ainda erram mais ainda. Colocam tudo em valores, pecúlio, dinheiro, notas, moedas, cheque, cartão de crédito e débito. Bom, enfim, toda essa palhaçada aí. Você pega a tua Bíblia e leia Malaquias 3, 1, 2, capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você vai ver que a espiritualidade está dando uma chicotada, tá brava, com os sacerdotes que estão metendo a mão, não é, nas entregas desses dízimos, ou seja, na comida, na carne, nos legumes, nas frutas, não é? Que era para repartir com o pobre, com o povo, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Mas estavam enchendo os seus bolsos, como vocês fazem hoje. Pior ainda, enchem o bolso de vocês com a conta CNPJ, dizendo que é a casa do tesouro, que é a casa de Deus, e compram seus carros, mansões particulares, não é? Recreio dos Bandeirantes, Alphaville, Morumbi, Higienópolis, Jardim Europa, Jardim Paulista, lugares de luxo com suas mansões, com o dinheiro do povo. Portanto, hoje, essa mensagem vai falar sobre isso. Eu quero que você aprenda de vez. Fizeram o jejum, os rituais. Existe lá uma passagem em Malaquias 3 que eu quero chamar a sua atenção antes da gente entrar aqui em Ezequiel, tá bom? Que diz assim, olha só que legal, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Olha o que está escrito lá em Malaquias 3, não é? Diz assim,
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta aqui uma coisa. Esse texto, eu fechei tudo aqui, então a gente começa a pegar. Esse texto aqui, ele é verídico, ele é real? O que você acha? Esse texto pode ser aplicado hoje ou não? A exegese, a hermenêutica desse texto, ela é válida para cristãos, para evangélicos, católicos ou não? Porque se esse texto, de fato, não que ele não seja real, mas se esse texto tem esse poder e ele alcança todos aqueles que acreditam em Deus, então, ou o profeta Malaquias é um mentiroso, ou então Deus não existe. Porque se a lei do dízimo em dinheiro é invertida, corrompida, zoada, transformada por conveniência pelo Concílio de Macon em 1500 e Paulinha, da Igreja Católica, que transformou isso em dinheiro, mas antes deles também os fariseus já tinham transformado isso. Por isso Jesus os chama de covil de ladrões, não é? Mateus 23 ele condena isso. Mas a Igreja Católica no Concílio de Macon transformou os dízimos em moeda, em dinheiro, em lucro. Então, se pagar o dízimo, se levar o dízimo, repreende o devorador, que no caso, a outra mentira mística, a outra mentira não é de deuses falsos, ou de daimônios do grego, ou demônios, espíritos malignos, devoradores, aquele espírito que não deixa o arroz abundar na sua despensa, o feijão, a carne, não deixa o dinheiro chegar na tua conta, não te dá um bom salário, não abre a porta do emprego para você, aquele espírito do devorador que deixa você na miséria, na pobreza. Isso é oriundo da teologia da prosperidade. Então, se tudo isso é verdade, é para os cristãos, a pergunta é: quantos milhares ou milhões de devotos católicos e quantos milhares e milhões de devotos evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, crentes que lotam as igrejas e vão dar o dízimo do Senhor? Se tudo isso é verdade, me responde uma coisa: por que temos milhões de pessoas, inclusive evangélicos, ainda morando em favelas, em comunidades, atravessando pinguelas, com as pontes de madeira, de ripa, correndo o risco de cair no córrego, convivendo com ratazanas, baratas, pernilongos, doenças, um lugar fétido do córrego podre não canalizado, sem saneamento básico e em terrenos de invasão? Aonde está esse Deus? Ele não existe? Ele é mentiroso? Aonde está as janelas dos céus que ele abre e repreende o devorador e abençoa o fruto, e vocês serão uma nação poderosa no mundo inteiro, deleitosa? Aonde está essa prosperidade toda? Eu pergunto: Samuel Ferreira, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares. Eu pergunto, não é? Padre Robson. Eu pergunto: João de Deus. Aonde está essa proteção toda divina? Aonde está esse Deus? Aonde está essa prosperidade? Aonde está esse devorador repreendido? Cadê? São milhões de pessoas enchendo os cofres das empresas chamadas evangélicas no Brasil durante décadas ou séculos já, e a Igreja Católica também. E cadê esse devorador que nunca é derrotado? Por que vivemos um país chafurdado na miséria, na pobreza, na fome, um povo desnutrido, um povo com dengue, chikungunya, zika,
gripe do porco, gripe do frango, gripe do macaco, gripe da galinha, agora dengue, febre amarela, agora coronavírus, mortes e mortes e mortes em cemitérios, lutos, velórios, choros e prantos. E onde está esse Deus aí, que recebe tanta grana e tanto dinheiro e não faz absolutamente nada por você? Não te dá saúde, não te protege. Onde está a força do Salmo 91 na tua casa? E esse devorador que não sai da sua vida? E esse devorador que vive de mãos dadas com um presidente, com um Paulo Guedes, com um ministro da Fazenda, com um ministro da Economia? Aonde está esse Deus? Ele não existe? Fazei prova de mim. Você não crê no que o pastor fala para você? Nas mentiras que ele ensina na igreja? Que você tem que dar o dízimo, senão você é ladrão, como diz o R.R. Soares, você vai para o inferno? Você não acredita nessa baboseira? Faça prova. Cadê as janelas dos céus abertas sobre o Brasil? Olha para a Praça da Sé, para a Vila Mariana, para a Vila Matilde, olha para o terminal Corinthians Itaquera, olha para o terminal Barra Funda, o Largo da Batata. Tá cheio de evangélico na rua, morando em casinha de camping, dividindo o seu espaço com o rato que sai do esgoto, passando fome, miséria, dor. Que espírito poderoso é esse? Que o dízimo não derruba, que o dinheiro não derruba. Veja só. 1 Reis, capítulo 3, capítulo 18 e versículo 20, está escrito assim. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, só eu fiquei. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, ou 2 carneiros, e colham eles para si um dos novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Já te explico. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Hoje eu quero que você também tenha essa atitude, igual o povo que já tinha recebido a Torá, os 10 mandamentos, não, as 10 palavras em hebraico, que não são mandamentos, são palavras para o povo seguir, não é? Houve a divisão dos reinos, houve o reino do sul, o Judá, o reino do norte, Jerusalém, o rei Acabe, outro rei, o povo ficou dividido, houve o misticismo, o sincretismo religioso, houve o paganismo, e o povo se perdeu da espiritualidade e começou a acreditar numa série de folclores, mitos, lendas, enfim, como hoje. Muito bem,
Mas o desafio de Elias, o povo gostou. Porque tem uma hora que a gente tem que chamar você na chincha aqui. Daqui a pouco volta. Aí voltou. Então a gente chama você para que você faça. Não é você desafiar Deus, colocar Deus na parede, como eles ensinam, não é isso. É que você faça uma reflexão interior, filosófica, mental na tua cabeça, usando a Bíblia, as Sagradas Escrituras, não é verdade? Para que você veja e perceba quanto tempo da tua vida você vem gastando. Você poderia estar rico hoje, ou com uma boa poupança, investindo na poupança ou no tesouro direto, de tanto dinheiro que Jesus socou no rabo do pastor. Desculpa o tema de baixo canal, é verdade, ou na batina do padre. Tanto dinheiro que você já socou nos estudos, fora do Brasil, na vida do filho, do neto, do pastor, né? No carro dele, na fazenda, nos impostos que tem que pagar, nos tributos, na aposentadoria privada dele já, pelo Bradesco, pelo Itaú, que você nunca vai ter, talvez. Quanto tempo você vai continuar fazendo isso? Investindo o seu dinheiro nos outros e não em você mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então esse desafio é para que você aprenda a lidar com o teu dinheiro, com as tuas finanças e principalmente com a espiritualidade dentro de você, tá bom? Para que você não seja mais trouxa, bocó, idiota. Vamos lá. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O povo gostou. Vamos ver agora. Vamos tirar limpa. Vamos tirar a prova. Vamos tirar a prova hoje? Vamos tirar a prova comigo hoje? Bora ver se os seus rituais, os seus atos realmente funcionam diante de Deus? Vamos lá? Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e o invocaram. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, ou seja, esse termo manquejar, aqui no hebraico, lá no tempo, era ficar de pé ou andar de joelho, em volta do altar. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia já, não é? Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, gritem mais alto, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessitados, a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Gritem mais alto, né? E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. O que não falta nas igrejas é a tal da profecia dos profetas aí. Bom, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma da espiritualidade. Então Elias disse ao povo todo: chegai-vos a mim. Quando se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear medidas de semente. Ele rasgou, né? Fez uma canaleta em volta do altar de pedra, né? Então armou lenha, dividiu o novilho, cortou, matou o animal, emolou, decepou tudo no novilho, colocou
a lenha sobre as pedras do altar, sobre as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, fazendo memória como era antes o culto, não é? Por Moisés, representando as 12 tribos, tentando relembrar a união das 12 tribos, a intimidade, a comunhão de Israel com Deus. Ele restaurou o altar. Presta atenção que o altar estava bagunçado, porque o povo já acreditava em Dagon, em Baal, em Moloque, em tantas outras entidades da época que exigiam sacrifícios, dinheiro, sangue, vidas humanas, crianças, pessoas, etc, etc, etc. Ai, ai. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, pegue eles, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Muito bem. Legal essa história. Elias, ele toma uma atitude similar aos profetas, 400 profetas de Baal, de uma entidade, não é? Muito famosa, muito reconhecida entre as nações de sua época, assim como o Deus de Elias, o Deus de Israel também era conhecido. Mas o Elias não tinha esse hábito de matar animais, imolar, sangrar animais, sacrifícios. Ele não tinha esse hábito. Mas ele fez isso porque o povo já estava dopado, o povo estava doutrinado, o povo estava com a sua mente, lavagem cerebral, tomada, induzida por sugestão, por imposição da rainha Jezabel e também por hipnose, né? A hipnose é você faz aquilo quando o outro quer que você faça. Você faz tudo o que o outro quer sob um comando, não é? Isso nós aprendemos lá no seminário de teologia, na parte de psicologia. Bom, enfim. O Elias vai copiar exatamente todo o processo ritualístico da religião dos baalitas, dos seguidores de Baal, do paganismo, de toda essa porcariada que o povo de Israel se perdeu com o tempo e esqueceu do Deus de Israel. Para que o povo visse quem era o Deus verdadeiro. Então Elias tinha que usar as estratégias que os cananitas, que os amorreus, jebuseus, os outros povos, midianitas, moabitas, também usaram para convencer o povo de Israel. Veja bem. A questão agora é que o profeta,
lança esse desafio e o rei Acabe assina embaixo e paga para ver. E todo Israel, todas as nações circunvizinhas ali estão diante desse desafio. O dia D na praça pública, ou no pé do Monte Carmelo, ou lá em cima no Monte Carmelo. E a população está lá com expectativa. Aquele show do Mr. N, aquele show do David Copperfield, de onde vai vir o fogo, quem é o Deus verdadeiro. E agora a gente vai tirar a prova. A gente deu o dízimo o ano inteiro. Pegamos um envelope da Bispa Sônia, nós compramos o mezuzá, nós compramos o carnê Gideão da Conquista, o carnê da Santíssima Trindade, nós compramos o escudo da fé, fizemos tudo. E se Deus vai responder, Jesus vai responder. E o povo, eu comprei o carnê, é agora. Não, eu comprei o carnê lá do Simeão, do Simeão, Sirineu, na plenitude do trono de Deus. Lá do falso apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Não, eu sou mais especial. Eu fui no templo de Salomão e eu fiz o voto no altar. Aquele voto do sim ou não, ou é ou não é. Que o Mãozinha, né, o Edir Macedo, o Bispo Macedo, ele me ensinou a pegar tudo que eu tenho, fazer o sacrifício no altar de Deus. E aí você vai ter um ano próspero e abençoado. Ou é ou não é, ou é tudo ou nada. Sim ou não, você vai dar tudo agora. Você tem fé, a fé de Abraão. Abraão deu Isaac, você vai dar o quê? O teu salário, o teu 13º. Você vai dar a tua casa, o teu carro. É a fé sobrenatural. Não, aqui de Macedo, fichinha. Eu peguei um lencinho abençoado do apóstolo Aldeniro Santiago, o homem do feijão mágico. Peguei a água, peguei a aliança, peguei o anel, peguei tudo. Então todos os balistas de hoje, todos os cretinos inescrupulosos, todos os mercenários e malandros da fé, como os 400 profetas de Baal, também induzem você a fazer isso. E você faz. Altar? Que altar? Não tem mais altar. Para que altar? Altar em hebraico significa lugar de sacrifício, lugar de morte, de derramamento de sangue. Que Deus é esse que ainda vive viciado, noiado em um altar? Um Deus que quero sangue, derramamento de sangue, quero gente esquartejada, quero Isaac no altar, quero que você sacrifique a tua vida. Isaías 55 ou 56 vai dizer que Deus não tem prazer no sacrifício do tolo. Deus não tem sacrifício de gente burra, de gente idiota, que tira da boca do filho, da filha, do pai, do idoso, para dar para sacerdote vagabundo. Mas, veja, os sacerdotes usaram todas as suas estratégias, todas as suas teologias, não é? Da prosperidade, teologia do sacrifício, teologia do envelope, do arco da bênção, teologia da porta do milagre, teologia disso, daquilo, a corrente do sal, as muralhas de Jericó, a fogueira santa de Israel. Ah, meu Deus e meu Pai! Não é? O tanque de Betesda, o batismo, a Santa Ceia. Enfim, a presença que não pode faltar no culto, senão já está no mundo. O cabelo comprido, a saia comprida, o véu, senão Deus não escuta a irmandade.
orar só de joelho. Os 400 profetas de Baal oraram, fizeram um sacrifício andando em volta de joelho. Bom, toda essa papagaiada, as suas roupas salutares, luxuosas, sacerdote, eu sou de Baal, mitras, quipás, adereços, turbantes, capas bonitas, porque o falso profeta, ele tem que se vestir bem, não é? Ele tem que andar todo andrajoso, chamar atenção, para tentar demonstrar espiritualidade e religiosidade em pano, em roupa, não é verdade? Porque de espiritual ele não tem nada. Bom, e começa o ritual, começam os sacrifícios, começa a campanha do clamor, depois cortam os animais no altar, os sacrifícios. Começa, hoje em dia são... Bom, vou chegar lá. E começam a clamar, e começam a gritar, a invocar orações fortes, não é? Orações com grandes eloquências, com palavras bonitas, inconvincentes, em aramaico, em hebraico. Outros enrolavam a língua, outros pulavam, uricalabassuri, andalabassaia. Sabe? Todo o cenário teatral, pentecostal, todo o cenário, tudo aquilo que, todo o recurso de convencimento que esses 400 profetas de Baal tinham à sua disposição, eles usaram. Até que nenhuma resposta veio do céu. O altar pronto, o cordeiro cortado, sangue derramado, a lenha, e já estavam cansados, porque chegou meio-dia, né? Chegou meio-dia, e agora vamos apelar para outra coisa. O sacrifício do jejum, o sacrifício de andar de joelho em volta do altar, também não deu certo. Agora o bicho vai pegar, agora o Deus é ou não é? É assim que fazem com você. Vamos sangrar. Pegaram canivetes, começaram a lancetas a se cortarem mesmo, de verdade. Mutilação, e derramar o próprio sangue ali, para atrair a entidade, para atrair o Deus. 400 profetas. O tempo foi passando até que Elias, com toda a sua parcimônia, calma, paciência, ele diz: olha, eu acho que vocês devem gritar um pouco mais alto, porque talvez o Deus de vocês não esteja escutando, ou ele deve estar fazendo alguma necessidade por lá, ou atendendo alguém, enfim. Gritem mais alto, porque ou talvez ele foi viajar. Eu quero perguntar para você, o evangélico: você já se automutilou moralmente? Já? Você já sangrou na sua carne moralmente, evangélico? Já? Como assim? Você já colocou teu filho para fora de casa? Sangrou na própria carne? E doeu? Quando, pela doença do fanatismo, da doutrina da tua igreja, por um erro interpretativo da palavra, você expulsou o teu filho fora de casa porque ele é gay? Ou atitudes racistas, xenofóbicas, ou indiferença, de intolerância religiosa, porque o seu filho está na católica, ou porque o seu filho não vai na igreja, não vai no culto, não quer participar, você segrega, você xinga, você condena. Ah, quantos sacrifícios na carne, derramar o próprio sangue você já derramou, cortou as suas amizades que você tinha antes, cortou o relacionamento com o cunhado, a cunhada, com a irmã, com o irmão, com o pai, com a mãe, porque uma é do candomblé, o outro é da Umbanda, ou porque um é testemunha de Jeová, ou porque a outra virou isso, porque o outro é católico, porque o outro não vai em lugar nenhum, porque o outro gosta de tomar uma cerveja, porque o outro gosta de ir no barzinho, porque o outro gosta de jogar bola, porque a casa dele tem televisão, e você cuida do mundo do pecado. E aí você ficou dopadão, xarope, cego, tonto, virou um ET no mundo, servindo a sacerdotes de Baal,
Baal significa senhor da casa apenas. Pronto, voltou. Então veja como que os sacerdotes e os religiosos são similares aos 400 profetas de Baal, do paganismo. Fizeram todo tipo de ritual, não é? Gritaram, clamaram, depois eles se cortaram seu sangue, depois eles ofertaram seus manjares e mesmo assim não houve nenhuma resposta. E não foi de um minuto para o outro, de uma hora para outra, isso durou horas, porque o texto vai dizer em 1 Reis 28, vai dizer que chegou até o meio-dia, e meio-dia já estavam esgotados, e não houve resposta da espiritualidade. Mas quando Elias resolve fazer, agora publicamente mostrar o que estava faltando no coração do povo de Israel. Primeiro Elias, ele repara o altar. Ele traz à memória o memorial das 12 tribos, as 12 pedras. Ele ainda manda molhar todo o altar, jogar 3 vezes águas e águas e águas e águas sobre o animal ali, sobre os gravetos, a madeira, não é? E ainda manda fazer um canteiro, uma canaleta e encher aquilo de água. Mas Elias, ele repara o altar. Por quê? Porque o altar já praticamente não existe mais. Porque o altar é devocional ao Deus de Israel, nesse culto primitivo daquele tempo, era algo muito cerimonial, era algo muito cuidado, não é? E tinha que estar bonitinho, certinho. Nada podia estar, nada poderia estar em falha, né? Na grande verdade. Então, primeiro ele repara o altar. Ou seja, traduzindo para nós aqui hoje, nesta tarde, eu acredito que a espiritualidade, primeiro, para fazer algo no Brasil, o brasileiro precisa restaurar o seu altar. O brasileiro precisa colocar em ordem o lugar mais sagrado aonde se possa invocar a Deus, que não é dentro de uma igreja, que não é dentro de um salão alugado, de um galpão de ex-metalúrgica, que não é em um ex-teatro, em um ex-cinema, que não é num terreno comprado, nem no templo, nem na sede regional, nem na filial, nem na paróquia. Não. É dentro de nós, do ser humano. Se nós não repararmos os erros do nosso espírito, da nossa mente, do nosso coração, se nós não trazermos a memória, a intimidade com a espiritualidade, não vai adiantar. Não vai adiantar clamor, busca, monte, jejum, círculo de oração, louvor, cargos, obreiro, evangelista, igreja, batismo, carteira de membro. Não vai adiantar doutrina, não vai adiantar nada disso, muito menos logotipo, nada disso. Porque a espiritualidade, Jesus disse, a mulher no poço de Jacó, olha, deixa eu te dizer uma coisa, haverá um tempo em que nem nesse monte aqui, sob o poço do pai Jacó, e nem em Jerusalém, nem no Monte Sião, nem em Jerusalém, adorarão o meu Pai. A mulher, como? Não, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas qual verdade é essa? Não é dízimo, não é dinheiro, porque ele condenou isso. Não é oferta, não é voto, não é sacrifício, não é culto presencial, não é culto de negociata. Não é essa espécie de relacionamento com Deus. Porque Deus não é agiota, Deus não é Bradesco, Itaú, Deus não é Santander, não é Caixa Econômica, não é Banco do Brasil. Deus não é
é BMG, Deus não é empresas de crédito, Deus não é agiota, não tem nota promissória, não tem um toma lá, dá cá. Não tem isso. O que tem é amor, caridade, união, compreensão, piedade e misericórdia. Mas o tempo passou e a pergunta que eu quero te fazer é: 2018, 2019, 2020, 2021 passou e você ainda não aprendeu, evangélico, que todo o teu sacrifício, a tua entrega, não a Deus, mas à igreja, não à espiritualidade, mas a Deus é amor, não à espiritualidade, muito menos a Jesus, mas a congregação, não a espiritualidade, não a Jesus, mas a universal, a renascer, a mundial, a comunidade internacional da graça, a comunidade da graça, a igreja do R.R. Soares, a plenitude, as Assembleias de Deus, a católica. Você não aprendeu que toda a tua vida foi manipulada por eles. Todo o teu sangue, a tua história, os teus amores, tuas emoções, tua energia, teus desejos foram cerceados, foram tomados, foram sufocados pelos religiosos. Até a tua mãe, o teu pai, a igreja tirou de você. Até os teus amigos da escola, até a tua turma do vestibular, da faculdade, até a tua turma da rua, até a tua turma do trabalho. Você se tornou um ET. Você se tornou em pompa, vivendo bem. Voltou. Peraí. Bom. Quanto tempo mais você vai viver nessa letargia religiosa? Quanto tempo mais você vai deixar se levar? Nós já somos levados, somos induzidos ao erro, não é? Por um Bolsonaro da vida, por um Dória, por secretários do Ministério da Saúde, por ministros, por políticos, mentirosos, ladrões, por até alguns juízes. Quanto tempo mais você vai se permitir fazer papel de burro, de tapado, e ver que parece que não tem Deus coisa nenhuma, parece que não tem anjo coisa nenhuma, parece que não tem intervenção divina coisa nenhuma, parece que não tem providência divina coisa nenhuma, porque olha a bagaça do teu país, cara. Mulher, olha como tá a tua rua. O que antes era um bar que vendia doce, amendoim, pé de moleque, agora é uma biqueira, agora é uma boca de fumo. Que proteção divina é essa que você não pode ir no ponto de ônibus, pegar a lotação, um ônibus para ir trabalhar ou para ir para algum lugar que já tem um cara com arma na mão, com moto, te assaltando, o teu celular, o teu bilhete único, o teu dinheiro, te matando? Você não caiu a real ainda? Que você está servindo profetas balistas, mentirosos, pastores mentirosos, falsos, oportunistas, prometendo mais um ano de mentira, que vai ser bom, que vai ser maravilhoso, que vai ser próspero, que vai ser abundante, que haverá vida, haverá saúde, que o coronavírus vai embora, que Deus é poderoso. Sim, gente, Deus é poderoso. Mas as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Não pode haver confusão. Até quando você vai se permitir ser usado por esses pastores? Os 400 profetas de Baal investiram todas as suas campanhas, investiram
todas as suas mentiras. E muitos talvez acreditavam nessas mentiras, porque se automutilaram no altar. Talvez você acredite. Talvez você seja pastor, seja padre, seja ancião, reverendo, eu sei lá. Talvez você acredite mesmo que o Covid-19 vai embora e ninguém mais vai morrer, e que teremos um país de bênção, de um excelente presidente, de excelentes senadores, justiça, defensores públicos, delegados, policiais, a situação da saúde no país, excelentes postos, UBS, AMAs, excelentes atendimentos, né, de funcionários públicos do Estado, da Prefeitura, nas escolas e nas delegacias e nos postos de saúde, nos hospitais. Talvez você acredite nisso, que pagando o seu dízimo, sacrificando a sua vida e dando dinheiro para Deus, que mentira, nunca vai para Deus, vai para Ele, para o pastor. Talvez você acredite que isso muda, mas você não está vendo como os 400 profetas de Baal se sacrificaram e pagaram um preço alto por isso? Coloca a tua vida diante de Deus, diante da espiritualidade, aplicando uma palavra só: amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo, amor. Não precisa de mais nada, não precisa dar dinheiro mais para ninguém. Ajude quem está passando fome, ajude. Olha lá na Bahia, eu não vi um pastor doar milhões para a Bahia. Eu não vi. Eu vi a CUFA, que é a Central Únicas de Favela, e tantas outras ONGs populares levar milhões em reais, cesta básica, dinheiro. Eu não vi durante a pandemia essas empresas chamadas denominações doarem milhões, porque tem muito, são bilhões na conta, para comprar maca, para comprar ou para fazer hospital, hospital de socorro, hospital de campanha. Eu não vi esses pastores cederem o Templo de Salomão, ou a Renascer, ou os templos da Assembleia, da Deus de Amor, para funcionar como um pronto-socorro para salvar vidas. E nem comprarem cilindros de oxigênio, nem ajudar. Eu vi atores, comediantes, fazendo campanha na internet e mandar cilindros para lá. Os mundanos, os homossexuais, os ruins, os perversos. Eu vi, foi o Paulo Gustavo, ator, comediante, homossexual. Eu vi ele doando 1,5 milhão de reais para obras de caridade de Irmanduço, junto ao padre Júlio Lancelotti, aqui no centro de São Paulo, na Cracolândia. Eu vi ele doando mais 1 milhão de reais para vítimas da Covid-19, comprando cilindros de oxigênio. Mas eu não vi nenhum desses. Edir Macedo, Valdemiro, Malafaia, Estevão Hernandes, Sônia, João Ribe Palharim, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Congregação Cristal. Eu não vi nenhum desses caras meter a mão no bolso. Que dinheiro nem deles deveria ser, não é do Senhor? O que nós aprendemos em Atos 3 e Atos 4? Que as pessoas eram um coração e alma do outro, se compungiam e davam fortunas para Pedro e os demais, agora apóstolos. E eles não pegavam esse dinheiro e guardavam para comprar propriedades, casa, carro, barquinho, iate, lancha, e nem resorts, hotéis ou editora. Claro, não existia. Mas podiam comprar carruagem do Egito, carruagem de Roma, Pira. Poderiam comprar terrenos, propriedades.
ou construir novos templos, o templo de Yeshua, o templo de Jesus, a casa dos discípulos, o templo da casa apostólica de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Tiago. O texto e contexto de Atos 3 e 4 diz que eles repartiam entre aqueles que não tinham. Por isso não havia pobre, miserável entre eles. Agora, que igreja antagônica é essa? Que antítese é essa que se comete todos os dias? Em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Mentira, engano, vagabundos, nojentos, cachorros sem vergonhas, conforme Isaías capítulo 6 ou capítulo 9, traidores de Cristo, profetas de Baal, são o que vocês são, vendedores de ilusões e sonhos, vendedores de promessas, empresários nojentos. Vocês são mais podres do que os políticos corruptos dessa nação, porque vocês manipulam um livro que diz sagrado, escritura de Deus, e vocês vendem Deus. Deus para vocês, Yeshua, os profetas, a Torá, o Espírito Santo, não passam de pura baboseira, não passam apenas de personagens de um conjunto de livros chamado Bíblia, totalmente adulterado, cheio de erros. Erros cometidos por João Ferreira de Almeida, erros cometidos pelos pais da igreja, os católicos, os filósofos gregos, teólogos, Septuaginta, Vulgata Latina, colocaram o que quiseram. Vamos colocar inferno, vamos colocar isso, vamos colocar dinheiro, vamos colocar a existência do capeta e dos demônios. Vocês são um nojo diante de Deus. Mas vocês não estão sozinhos nessa parada, porque existe uma grande massa que compactua, que contribui com isso, e que vai atrás de vocês e paga. Quantos dizimistas temos no Brasil? Cadê o devorador repreendido? Cadê a abundância no lugar da fome? Cadê a saúde no lugar da doença? Cadê a casa no lugar da rua e da miséria? Cadê a alegria no lugar do choro das crianças e das mães abandonadas? Cadê a proteção no lugar das vítimas de assaltos, estupros, roubos, violências? Cadê a proteção no lugar das famílias que moram nas comunidades e são judiadas pelos traficantes? Cadê a punição divina, justa, do céu para essa nação? Aonde está esse Deus de Malaquias 3? Aí, voltou. Continuando. Aonde está esse Deus? Aonde estão as promessas? Onde estão os livramentos? Será que você não percebe? Abra o teu olho, que é tudo mentira. Que o pastor mente para você na cara dura de pau no altar. Que as ameaças dele, maldição, inferno, demônios, devorador, é invencionice, é mitologia, não é real. Será que você não percebe que todo o teu ritual, todos os teus rituais, de nada adianta, não muda, não sara esta nação, não muda as realidades de corrupção política,
De uma, duas. Ou Deus não existe, ou alguma coisa está errada. É hora de refletir. É hora de pensar. Você já deu tanto dinheiro para a Universal, para Renascer, para Deus é Amor, para a congregação, para as Assembleias de Deus, para a Católica. E aonde está esse Deus para repreender tudo isso, para mudar tudo isso? Sabe onde ele está? Dentro de você. Final da história, Elias consertou o altar, fez o seu desafio, Deus respondeu, todos viram a essência, o poder da verdadeira fé, sem pagamento, sem ritual. Deus, eles tiveram que tomar uma atitude, conforme a orientação de Elias. Peguem todos os profetas de Baal, todos os sacerdotes. Ah, detalhe, um dos momentos do altar, eles profetizavam. Essa palavra profetizar quer dizer dom verbal, ou seja, falar também. Todo começo de ano, nós temos os profetas de Baal, nós temos Marcha para Jesus, nós temos pastores, nós temos assembleias, nós temos todo mundo profetizando um ano bom, mas nenhuma profecia se cumpre, não é? Ou seja, são falsas as profecias. Não funciona nada. Nem mesmo, com todo respeito, pular as 7 ondas do mar com a perna direita, entrar o ano com o pé direito, colocar a cartinha rosa ou vermelha para o amor, amarela para a prosperidade, a branca para a paz, a verde para a esperança. Não funciona. Nem as oferendas, com todo respeito, as religiões matriz africana, a Iemanjá, o barquinho, tão bonitinho, cheio de flores. Não resolveu nada, não resolve nada. Nem os sacrifícios nas matas, nas florestas, nem a matança de animais. Enquanto nós não tomarmos consciência de que Deus só vai agir nesta nação através da tua cabeça, da tua sabedoria, dos teus atos, enquanto você não matar os profetas de Baal, eu não digo matar um falso pastor, matar um padre, não é isso. Eu não digo matar um ser humano, mas enquanto você não matar eles aqui na tua cabeça, enquanto você não disser, chega, basta, tô fora, o meu dinheiro não é mais teu, enquanto você não pegar ele e colocar ele no... Olha lá, voltou. Desculpa, sinal fraquinho, tá? Opa. Muito bem. Enquanto você não eliminar da sua vida esses falsos profetas, esses empresários, esses mentirosos, enquanto você não ter só os ensinamentos da espiritualidade, de Jesus, repito, do amor, da piedade, da caridade dentro do seu coração, enquanto você não se libertar do vício das correntes, do vício da compra de produtos, de bíblias, de harpas, do vício de estar na igreja, enquanto você não se libertar do vício desses traficantes da fé, que doparam você com a droga da doutrina, você não vai ver mudança de Deus na sua vida e nem no seu país, enquanto você não der cabo deles, enquanto você não cair fora desse sistema religioso. Sinto muito, esse sistema religioso, criado por Constantino, conhecido como o cristianismo.
enquanto você não cair fora das ramificações desse cristianismo, de toda essa bobagem, essa palhaçada de diabo, demônio, fogo, inferno, condenação, enquanto você não se libertar disso, dessas denominações, o Brasil nunca dança. Quem tem que fazer é você, não é Deus. Pronto, voltei. Então vamos terminar nossa live, que o sinal não tá bom. Uma outra oportunidade a gente pode até continuar. Mas lembrando, enquanto você compactuar com eles, o Brasil não vai mudar. Jesus não vai descer para mudar essa nação. Porque tudo isso ele delegou a cada um de nós. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Faça as contas. Faça o desafio, mas não é desafiar Deus, não. Desafie a sua racionalidade, a sua inteligência. Não mudou nada. Infelizmente, mais pessoas continuarão a morrer nesse país, com todas as cepas que virão de Covid-19. Aonde está esse Deus? Será que eu tenho que repetir, parafrasear as palavras do profeta Elias? Tratar o Deus verdadeiro como Baal? Vamos, evangélico, pentecostais, católicos, pastores e profetas. Cadê o Deus de vocês? Tá dormindo? Gritem mais alto. O povo já não tem mais o que dar para vocês, cambada de canalhas. Vamos, povo evangélico, grita. Cadê o Deus de vocês? Tá viajando? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? O Espírito Santo existe ou não existe? É real ou não é real? Abriu as portas da cadeia para Pedro, para Paulo e Barnabé? Ou não? Ué, por que nada acontece? Não tem mudança? Por que não somos uma nação deleitosa que o mundo inteiro irá ver? Porque cada ano que passa é uma desgraça, é uma vergonha, é um presidente estafermo que se coloca lá, que nos envergonha na ONU, no G20, em tudo quanto é lugar. Mente pro povo, destrói a Amazônia. E aí? Para onde foi parar o seu dinheiro? Cadê o Deus? Cadê o Deus da Bíblia de Malaquias 3:10? Cadê? Vá na tua igreja e exija isso, uma explicação do teu pastor. Ou melhor, vá a um advogado. Vá à defensoria pública. Todos vocês exijam o dinheiro que vocês deram para esses canalhas que mentem para vocês o tempo inteiro e começaram a mentir de novo que o ano vai ser bom. O ano só vai ser bom quando você parar de ser bocó e dar dinheiro e frequentar essas igrejas que são verdadeiros cartéis de gangsters, de traficantes da fé, desse mundo nojento chamado show gospel. Deem vocês o fim nesses profetas de Baal e vivam a bondade e a realidade do verdadeiro Deus na vida de vocês. Agora, você quer ter abundância na sua vida? Você quer ter paz? Quer ter saúde? Por que eles nunca falam isso para você? Tehillim em hebraico é Salmo. Salmo 41. Olha só. Feliz, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Viu? Quer dar dinheiro? Quer sacrificar? Faça apenas a caridade. Ame o ser humano. Respeite as pessoas. É só isso. Provérbios
19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Terminando, Mateus 25, 39. Senhor, e quando te vimos? 37. Então perguntarão os justos ao Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Jesus, Yeshua, o Rei, respondendo-lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos, meus irmãos, a mim o fizestes. Quer entrar no reino de Deus? Quer ser salvo? Não precisa nada de sacrifício idiota religioso que está fazendo. Nada disso. Só pratique o amor. Só ame o ser humano. Só isso. É só isso. Ponto final. Não tem segredo, não tem batismo, não tem saia, não tem cabelo comprido, não tem doutrina, nada dessas coisas. Mas os profetas de Baal adoram criar essas coisas, fazer essas coisas. Olha isso aqui. Tiago, capítulo 1 e versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E, segundo Pedro 2, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eu acho que você está dentre esses muitos aqui. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, amor ao dinheiro, a riqueza, a prosperidade, farão comércio de vós com palavras mentirosas, imaginárias, utópicas, sofismas, fictícias. Para eles o juízo lavrado longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Viu? Quer mais alguma coisa? Quer mais alguma? Eu preciso falar mais alguma coisa para você? Que você está sendo enganado faz tempo? Pela religião? Então eu vou falar. Miqueias 3:10. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças, seus líderes, seus fundadores e presidentes. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio, no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Na próxima live, eu quero falar para você sobre a visita espiritual que eu tive na minha casa. E eu não estava dormindo, eu não estava em transe, em arrebatamento, eu estava consciente. E eu vou partilhar isso com você. Você frequenta alguma igreja, mensageiro? Não, nenhuma.
Eu sou um cuidador de idoso. E não tenho vergonha, tenho orgulho de falar isso. O meu dinheiro é oriundo do meu trabalho, do meu atendimento. Não tenho igreja, templo, nada. Não vivo de oferta, de dízimo, de suor de brasileiro. Eu tenho vergonha na minha cara. Por que você está falando de Deus aí? Por quê? Porque Jesus disse: de graça recebestes e de graças dai. Anuncie o Evangelho. Sou formado em teologia, mas não faço a teologia o meu ganha-pão. Eu não vendo, eu não comercializo a palavra de Deus. Minha igreja é aqui, a minha casa, onde eu busco a Deus e transmito mensagens e orações pelo meu grupo do WhatsApp, a Rosa de Sarão. E é onde muitas pessoas são abençoadas, são curadas, de graça. E lá tem evangélico, tem católico, lá tem de tudo. Tem pessoas, seres humanos. Gente, que Deus abençoe cada um de nós. Leonardo, Deus te abençoe e que te abra a porta do emprego. Ó, o Leonardo que está aqui é um cuidador de idoso. Se você tem alguma empresa de agência, RH, gestor, recrutamento, se você tem vaga, ou se você que é familiar precisa de um cuidador de idoso, está o Leonardo, Ricardo aqui, desempregado. Assim como eu também. Também estou na fila. Estou correndo atrás de ser cuidador de idoso. De trabalhar, de cuidar de idoso. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima. E não seja mais enganado. Caia fora do sistema religioso. Viva a graça de Deus. Viva o amor de Deus. Viva a misericórdia de Deus. Para que assim possamos mudar o nosso país com as nossas atitudes inteligentes. Lembra? Deus criou o Éden, deu para Adão e Eva para eles cuidarem. Não para Deus cuidar, não para anjo cuidar, não para Jesus cuidar, para eles cuidarem. Lavrar a terra, zelar, cuidar dela. Se o Brasil está esse inferno, é porque todos nós temos culpa. Porque deixamos o nosso Éden, nossa terra, nossas crianças e nossas famílias na mão de demônios reais, políticos e religiosos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Um excelente término de domingo. E às 3 horas da madrugada, eu estou no meu WhatsApp. Talvez eu entre aqui também para orar por você. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima.